mas que eu quero compartilhar com vocês é do quarto para a cidade. Diga assim, do quarto para a cidade. O poder do lugar secreto. Eu gostaria de desafiar você a entender e experimentar o poder do secreto. Essa religião de Jesus, digamos assim, essa religião dos discípulos de Cristo, é a religião do secreto. Você sabia disso? Nós somos a religião do secreto. Os nossos pais espirituais, aqueles que nos geraram na fé, há séculos, que a gente não está vindo, nós somos fruto do fruto do fruto. Eu tive uma mesa com o pastor Mark Anderson, a gente teve uma mesa há alguns meses atrás, quando a gente estava decidindo vir estar com os irmãos da Family, o Alcimar e eu tive uma mesa com ele ali, uma das coisas que eu perguntei, eu falei, irmão, me conta, fiz um check-in ali, um pequeno check-in com ele, né, na sala dele. E eu falei, me conta um pouco, como é que surgiu, o que a Family quer fazer? E aí ele me disse, uma das coisas que me marcou, dentre várias, ele disse, olha, eu fui para a Inglaterra, eu já era um pregador itinerante nas Assembleias de Deus, e eu fui para a Inglaterra, estava meio deprimido, vocês já conhecem um pouco o testemunho dele, vocês seguramente conhecem, passou um momento de depressão, difícil e tal, ele falou, mas eu fiquei lá, e ele falou assim, eu fiquei lá para me desintoxicar. Foi essa palavra que ele usou. Foi, Deus me levou para a Inglaterra para me desintoxicar de algumas coisas que não fazia sentido para o mover de Deus na minha vida. E ele dizia assim, eu fui andar com um pastor raiz. Eu fui andar com um pastor, sabe aquele pastor raiz? Ele dizendo, eu fui andar com esse pastor raiz. Ele cuidou de mim no meio da minha luta, da minha batalha, dizendo o pastor Mark Anderson. E ele disse que ali, ele contando que foi um dia se aconselhar com esse pastor raiz das antigas. Ele chegou lá, o pastor marcou com ele 8 da manhã, ele chegou lá 8 da manhã para aconselhar com o pastor estava lá ajoelhadinho, orando, terminando a oração, sentou com ele, falou, e aí irmão, já orou hoje? Aí ele, ainda não pastor, mas glória a Deus. Falou, o irmão veio falar comigo e não falou com Jesus ainda? E ele falando, então essas coisas de pastor raiz, sabe, que é pastor que ora antes de aconselhar, não é que vai para o IAI para saber o que falar para a ovelha, ele vai para o trono de Deus para falar com a ovelha, sabe? Esses pastores do lugar secreto. Então, ele estava dizendo que quando a Family, então, começa a nascer no coração dele, ele estava nesse contexto, aí vem para Goiânia e as coisas acontecem. E eu estou falando isso porque a gente precisa entender de onde a gente está vindo disso tudo aí. E antes desses irmãos, vieram outros irmãos, e assim... Uma vez eu contava para o meu filho Davi, o mais velho, e o Samuel, que aqui está. O Davi já é casado e vive lá em Valência, na Espanha. Ele, a Vitória, sua esposa, com a qual ele é casado há 3 anos. E o seu filhinho Natanael, que nasceu ao 25 de outubro, do mês de outubro agora. E a gente esteve lá para desfrutar desse momento histórico na nossa vida. A gente virou vovô, eu e a Dani. Eu já falei para ela, quando vir avô, ligou o cronômetro da velhice, tá? A partir de agora, ó, ladeira abaixo. Não adianta correr contra a natureza, tem que saber viver cada momento. E assim, amém, eu estou feliz, eu me lembro de eu planejar a minha vida de jovem. Eu me lembro de eu começar a planejar a minha vida de jovem. Queria ser um jovem fiel, cheio do Espírito Santo. Eu, com 20 anos, eu planejei que eu queria chegar aos 30 falando inglês, espanhol e lendo inglês e espanhol. Eu cheguei aos 30, eu estava lendo, falando, pregando e escrevendo em inglês e espanhol. Tem alguns livros que a gente escreveu, que está em espanhol, eu preguei esses mesmos livros, tanto na Argentina como no Peru. O Senhor nos deu graça. Mas eu planejei a minha juventude. Eu agora eu planejei minha época da vida adulta, o nascimento dos meninos, tudo na presença do Senhor, no lugar secreto. E agora que nascendo o neto, estou planejando a velhice. Estou planejando a velhice. E assim como foi bom andar com Deus na juventude, eu tenho certeza que será maravilhoso andar com Deus na minha velhice. Porque a promessa do Senhor é que os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Então eu fui um jovem com visão. Se tem coisa que jovem não tem, é visão. Jovem não enxerga um palmo na frente do nariz. Na minha época, jovem não enxergava o próximo final de semana.
Mas os dias de hoje eles não enxergam os próximos 10 horas, porque é tudo acelerado, né? Tudo acelerado, a geração online, digital, acelerado. Mas jovens cheios do Espírito, os braves, os hype, esse povo vai ver o trono, a eternidade, amém? Jovens têm visão, eles veem a vida de casado. Muita coisa que eu vivo nos meus 25 anos de casado, com os meus filhos, eu visualizava quando eu tinha meus 18 anos, 19 anos, 20 anos. Eu visualizava, eu via isso, porque os jovens cheios do Espírito têm visão. Mas os velhos do Senhor, eles sonham. Quantos aqui já são avós? Nós somos os velhos, gente, não adianta. Eu sei que hoje em dia é quase uma ofensa falar de velho, mas não. Na verdade, os velhos são a herança do Senhor na terra, o patrimônio de sabedoria são os velhos. Não fica ofendido de ser chamado de velho, não. Na verdade, fica ofendido se não for velho cheio do Espírito Santo. Se for velho cheio do Espírito Santo, você é um velho sonhador. Os velhos terão sonhos. Isso é profecia da palavra. Eu comecei aí já, vocês começaram, os que já, nós começamos a viver a vida dos sonhos de Deus. Eu estou falando isso tudo porque nós estamos vindo de uma caminhada. Nós, sua família, nós, nossas famílias, nós, ministério, a family, nossa igreja, nós estamos vindo de uma caminhada. Nós não estamos surgindo do nada, nós não estamos surgindo do acaso, nós estamos construindo uma história. E aí eu falava com o Davi e Samuel quando eles eram menininhos, sempre contei história para os meninos antes de dormir. E aí eu contava a história dos missionários, dos mártires. O Davi desde pequenininho amava as histórias dos mártires. Tive lá com ele a Vitória Júlia por ocasião do nascimento do Natanael, do nosso neto. A Vitória, a gente brincou, eles pediram para a gente fazer uma brincadeira de pergunte o que quiser e ter que responder e tal. E aí, de casais, né? Eu e a Dani e os dois. Qual é o sonho do Davi? Aí a Vitória, os mártires. Apoiar os mártires ou ser mártir. Eu falei, até hoje, menino, desde novo, ele tinha esse negócio com os mártires. Ela falou, mas eu já estou repreendendo esse sonho aí, viu? Ela falando. Repreende, não, às vezes ele vai ajudar os mártires, né? Mas sabe de uma coisa? Eu me lembro de eu contar a história para ele dos mártires, da história da igreja, os servos do Senhor que morreram por causa de Cristo e que morrem ainda hoje, que são presos, perseguidos na China, na Índia, na África, em tantos lugares. E aí ele falou assim, papai, na nossa igreja, eu quero saber, na nossa igreja tem mártir? Eu falei, tem? Quem? Ele falou, o primeiro deles foi Estevão. Não, pai, na nossa igreja, o Estevão é lá de Atos. O menino conhece a Bíblia, né? Eu falei, mas nós somos dessa igreja. Quantos são dessa igreja lá de Atos? Nós somos continuação. Por isso nós somos da Bíblia, por isso nós estamos aqui pregando o Evangelho, anunciando o Senhor. Nós somos dessa igreja. E uma das coisas poderosas dos nossos irmãos do passado é a prática do lugar secreto e da solitude. E eu queria compartilhar com você hoje sobre isso, porque isso pode mudar tanta coisa na sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Diga assim, não serei como os hipócritas. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, diga assim, tu, porém, quando orardes, entra no teu, e fecha a tua, e orarás a teu, que está em, e o teu pai que vê em secreto, diga assim, o pai que vê em secreto, e o teu pai que vê em secreto, te recompensará. Essa palavra secreto repete 3 vezes, só nesse capítulo aqui, de Mateus capítulo 6. Ele fala sobre a oferta, não oferta,
a esmola. Ele fala sobre a esmola. Quando deres a tua esmola, fazei-o em secreto. Tem irmão que talvez ouve aqui e fala, por isso que eu não participo do momento da generosidade. Não tem que mostrar não. Aqui na generosidade não é esmola, é oferta. Mas JC, mas tem diferença entre oferta e esmola? Tem. Esmola é o socorro ao pobre. Oferta é a aliança com o movimento de Deus, com a obra de Deus, ok? Lá em Atos capítulo 4 fala de oferta, então era público mesmo, era semelhante ao que nós fazemos aqui, está tudo certo. Mas esmola é secreto. Esmola é em secreto, a orientação do Senhor. E o teu pai que vem em secreto, sabe aquela ajuda, aquele socorro que você dá, e você está com temor de Deus. Várias vezes, pessoas bem carentes bateram na minha porta, bateram na janela do meu carro, já me pediram ajuda em algum contexto. Várias vezes. Eu pensava em dizer não, porque a gente não gosta de dar, a gente gosta de receber. A carne da gente é louca para ganhar e fugitiva de dar. A de todo mundo é assim. E aí eu sei que na minha mente, muitas vezes eu olhava esse povo, aquelas pessoas me pedindo algo. A primeira intenção era, não tem nada não vou dar nada não estou podendo. Mas no meu coração sempre vinha, Deus pode estar por detrás disso aqui. O Senhor pode estar por trás disso aqui. E a esmola é secreta, é você e Deus. Aquela ajuda, aquele socorro. E não é dinheiro, é socorro. Você está plantando socorro. Eu nunca me esqueço, morávamos um tempo no Rio Grande do Sul. Eu sempre guardava, eu não usava moedas. Moeda, sobrou troco de qualquer coisa, eu pegava as moedas e colocava num cofrinho dentro do carro, que era para dar para os pobres, que de alguma maneira eu encontrasse. E aí ia enchendo. E aí um dia, com um dos meus filhos, andando no sinaleiro, lá em Rio Grande do Sul, chama sinaleira. Passando pela sinaleira, passou um jovenzinho lá, pedindo esmola. E aí ele passou pedindo, eu vou perder minha recompensa agora, porque eu vou publicar, né? Mas eu vou fazer por um bom motivo, eu quero te ensinar um princípio. Tomara que eu já tenha recebido a recompensa lá naquele tempo. E passou um jovenzinho pedindo ali a esmola, não era oferta, esmola. E ele olhou, eu olhei para ele, meu filho estava do lado, um dos 4, eu olhei para ele e falei, não tem. Ah, tá bom, passou, saí do sinal. O meu filho estava do meu lado, ele abriu o cofrinho e falou, pai, o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é ajuda para os pobres. Ele, por que o senhor falou que não tinha? Eu falei, aquilo lá é vagabundo, não é pobre. Jovem, cheio de energia, vai capinar um lote, vai fazer um serviço de alguma coisa. Isso não é pobre, isso é vagabundo. Aí ele ficou olhando arregalado para mim. E Deus é tão bom na nossa pedagogia dos nossos filhos, quando os pais decidem de fato discipular os filhos. No outro sinaleiro, que lá eles chamam de sinaleira, parou de novo, veio um velhinho todo emborcado pedindo. Eu arranquei, eu falei, filho, arranca tudo aí dessas moedas. E dei pro velhinho, emborcado, doente. Aí ele, pai, eu falei, esse é o pobre. Aquele lá era o ladrão, ia roubar a esmola do pobre. Mas você sabe de uma coisa? A orientação da Bíblia de esmola é em secreto. É você e Deus. Eu fazia e faço com temor do Senhor, com respeito ao Senhor, porque eu sei que o Senhor vem disfarçado através dessas situações. Diga-se a religião do secreto. Só que não é só a esmola que é em secreto. A oração nós lemos em secreto. E outro, no capítulo 6 mesmo, lá à frente vai falar do jejum. E diz que o jejum era fazer também em secreto. Jesus veio, gente, para fazer uma outra religião. Nos dias de Jesus, a religião vigente era dos fariseus. A religião da sinagoga. Os caras jejuavam, os caras iam para o templo todo dia. Eles oravam nas praças e oravam na sinagoga. Era um movimento forte. Só que eles faziam tudo para aparecer. Era a religião da performance. Era a religião para achar bonito, para achar legal. E aí Jesus chega e vira, eu amo Jesus. Porque Jesus vira e muda o jogo. Jesus vem e revoluciona tudo, e muda tudo. Ele muda, ele não é que ele muda assim, ó, vocês não vão orar mais. Não, ele ensina a orar de outra maneira. Esse povo aí tudo ora para aparecer. Vocês, meus discípulos, vão orar diferente. Vocês vão orar para se esconder. Eita glória. Esses aí jejuam para aparecer. Vocês vão jejuar para esconder. Uns só ofertam para aparecer, ou melhor, dão esmola para aparecer. Vocês vão dar esmola para esconder. Só que tem um segredo aqui. Quando você vai para o lugar secreto, se esconde diante de Deus, e para Deus, o Pai que vem em secreto te recompensará.
Então, o que o Senhor colocou no meu coração muito forte é falar com os irmãos um pouco sobre o poder do secreto, do quarto para a cidade. O poder do secreto e a glória no público. Não há glória no público se não houver realidade no secreto. Tudo começa no secreto. Eu sei que tem muita gente nova visitando a nossa comunidade. Eu sei que tem gente nova convertida, gente que se batizou recente, ou gente que nem se batizou está visitando. Bem-vindo a uma família do secreto. Bem-vindo a uma família para pertencer. Uma família que ora no secreto. Isso que a gente canta aqui, tanto no púlpito, isso que a gente ensina aqui, isso que a gente canta aí, e você talvez vê alguém chorando, outro queimando de amor, isso é fruto do secreto. Nós não fazemos só aqui. Aqui é o esquenta da semana. Se somos autênticos, se somos família de Deus, se somos fêmeas, a gente faz a semana inteira. A gente faz da nossa casa um templo também. A gente faz do nosso quarto um altar. É tão importante você compreender o poder do quarto exclusivo. Quarto exclusivo. Eu queria desafiar você a restaurar o poder exclusivo do seu quarto. Tem alguns casais aqui que eles não sabem fazer exclusividade nem do casamento. Põe criança dentro do quarto. Eu ouso dizer para você, não vou dizer que é um pecado contra Deus, contra o Espírito Santo e contra a Bíblia. Você colocar criança dentro do seu quarto, na sua cama. Mas contra o seu casamento, eu ouso dizer para você, é. E se não dizer, o tanto que isso pode atrapalhar emocionalmente também os seus filhos. Quem é casado fica colocando filho demais no quarto, tem um problema grave acontecendo aí. Sou especialista no assunto de casamento, estudo isso há mais de 20 anos, pesquiso, e eu ouso te dizer, não tem um conselheiro sério que aprova essa prática. Porque são casais que entenderam errado o poder exclusivo. O quarto do casal devia ser acessado raramente pelas crianças. Raramente. As crianças não deveriam nem entrar direito. Devia pedir licença. Tinha que fazer uma oração do Pai Nosso para entrar no seu quarto. Deveria ter uma postura muito respeitosa. Por quê? Exclusivo do casal. Esse lugar é exclusivo, a cama do casal é como se fosse Santo Santos. Quando alguns amigos íntimos vão na nossa casa, né, quer conhecer ali um pouco, eu falo, prepara para você entrar no Santo Santos. É quando eu vou levar então lá no nosso quarto. Esse que é o Santo dos Santos. Quem conhece um pouco mais da estrutura da Bíblia sabe que tinha 3 compartimentos. O átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. Então, isso é o exclusivo do casal. Agora tem o exclusivo de Deus. Não cabe nem o casal. Tem a ver com o momento que você separa só você e Deus. E você vai lá para esse lugar secreto para ter o seu tempo a sós com Deus. E às vezes esses tempos a sós é um tempo em que você vai só chorar. Às vezes é um tempo que você vai só buscar. Às vezes é um tempo que você vai só ficar quieto. Tem muito poder de ficar quieto. Sabia que tem muito poder? Você às vezes separar um tempo, você não está sabendo o que fazer. Você está com a alma muito agitada, você está atribulado, está numa batalha enorme. Para tudo. E vai para o secreto. A minha esposa sabe disso. De quando em quando. Alguns contextos severos a gente passa. Ela fala, amor, eu vou dar uma saidinha, eu vou para o meu lugar secreto. Às vezes, a gente morava em apartamento assim, muitos filhos, na época que o filho mais velho ainda estava, não tinha mesmo lá em casa. Eu tinha um lugar no condomínio, era uma área verde bem legal, tinha umas cadeiras legais, lá era meu lugar. Ali era eu com Jesus várias vezes. Depois fiquei sabendo que meus vizinhos ficavam me observando. Meus vizinhos ficavam observando, diz que eu ficava olhando, eu lá ele. Já tinha um horáriozinho, aparecia ele lá. Eles começaram a falar, o pastor está orando por nós. Bom, eu orava por eles mesmo, mas não nessa hora. Nessa hora eu estava orando por mim mesmo, pela minha casa. Eu estava no meu lugar secreto. Sabe de uma coisa? Eu gostaria de passar o próximo slide sobre o quarto. Pode passar, por favor, o próximo, se tiver como. Eu queria te mostrar isso aqui. Isso aqui é uma planta baixa
das casas antigas do século 17 e 18, dos cristãos puritanos. Os cristãos puritanos do século 17 e 18 foram os cristãos que geraram esse tipo de igreja que a gente vive hoje. Congregacional, autêntica, em volta da Bíblia, que faz da nossa profissão o nosso sacerdócio. Os puritanos tinham um lema: empreenda para Deus, abra negócios para Deus, não faça do seu casamento algo que glorifique a Deus, faça da sua vida um culto ao Senhor. Os puritanos trouxeram essa proposta, está dentro de nós. Hoje para nós é prática, eles que começaram a ensinar isso. Até eles começarem a entender isso e trazer isso para nós, o cristianismo era muito do templo, do culto público. As pessoas não viviam isso em casa. Isso mudou tanto a vida desse povo. Os puritanos, pra você ter uma ideia, eles criaram as maiores universidades do mundo. A Universidade de Harvard foi fundada por um puritano, um pastor puritano chamado John Harvard. Ele era um pastor. Você sabe o que foi a Universidade de Harvard? Foi uma escola bíblica. O primeiro curso que teve na Universidade de Harvard foi um curso bíblico. O John Harvard era pastor. E essa universidade maior do mundo começou assim por um puritano. Os Estados Unidos da América foi fundado pelos puritanos. Só as maiores, das 10 maiores empresas do planeta, 8 são americanas. São dos filhos, dos filhos, dos filhos dos puritanos. O povo que mais dá ajuda social no mundo, filantropia. 40% da filantropia do planeta sai dos Estados Unidos. Missões, recursos para sustentar missionário no planeta inteiro, 60% sai dos Estados Unidos. Quem fundou esse país foram os puritanos. Sabe uma prática dessas famílias puritanas? Eles construíam as suas casas, era da cultura dos puritanos. Então a gente aqui, por exemplo, na Family, a gente tem algumas culturas, já reparou? A gente tem uma cultura de sermos calorosos na recepção, um bom louvor bem ensaiado, bem tocado, design. Nós somos instagramáveis, por isso as paredes pretas, as telas de LED, as câmeras, o final. A gente, é cultura nossa. Temos o momento das boas-vindas. Temos as reuniões de impacto que acontecem dos movimentos. É uma cultura. Os puritanos tinham uma cultura. Só que a cultura deles afetava para além da reunião pública. A cultura deles afetava o estilo de vida, afetava a arquitetura. Os arquitetos puritanos iam construir casa, eles faziam uma planta baixa com o seguinte design. Você vai procurar uma casa, tem o hall, o chamber, era como eles chamavam os quartos, kitchen, a cozinha, e toda a casa do puritano tinha o prayer room. Estava na arquitetura dos caras, estava na cultura deles, estava no design, eles organizavam tudo, e tinha que ter lá o prayer. Sabe, você vai procurar uma casa para morar, para mudar, para alugar, ou para construir, não se pensa sobre o lugar para churrasqueira, churrasquinho, piscininha, ou a cozinha das crianças, quem tem filho, o seu quarto para estudo. Hoje em dia tem um home office, então tem ali o escritóriozinho. Está na nossa cultura isso. Eu tenho uma ambição de começar a influenciar a sua cultura para ter o prayer room. Que tal? Que tal a gente entrar nessa vibe? Que tal a Family começar, de Rio Verde, começar a ser conhecida como famílias que tem o prayer room? Que tem, todo mundo começa a ter em casa o seu lugarzinho de oração. Que tal a gente começar a visitar uns aos outros e dizer: vem cá para você ver o meu quartinho de oração? Quantos assistiram aquele filme Quarto de Guerra? Quantos assistiram aquele filme Quarto de Guerra? Muita gente. Você sabe que aquele filme foi feito por influência dos puritanos. Eles querem resgatar aquele valor. Lembra do momento que a corretora está apresentando um imóvel para a irmã que está mudando? E aí, parece que era um pastor que estava alugando o lugar. Aí ele entrava num quartinho, saía. Entrava, saía. A corretora olhou: está tudo bem aí, senhor? Ele falou: tem algo diferente desse quartinho. E ele entrava, saía. Aí ele falou: me desculpe, corretora, quem é que morava aqui? Era alguém que orava nesse lugar. É verdade? A corretora: como você sabe? De fato, quem morava aqui fazia desse quartinho um quarto de guerra. Oh, glória! Cadê as irmãs aí para restaurar os quartos de guerra? Cadê os homens para levantar os quartos de guerra?
Restaurar o poder do secreto. E eu quero dizer para você, a arquitetura, quando eu vi essa foto, eu fiquei impressionado, eu falei, que coisa linda. A própria arquitetura dos irmãos era desenhada com base no secreto. Eles já organizaram a vida para praticar essa religião do secreto, essa intimidade com Deus. Por quê? Por que o secreto? Por que o secreto? Eu quero te mostrar aqui alguns pontos. Por que o poder do secreto? Porque a nossa religião é a religião do Abba. E nessa religião do Abba é intimidade com Deus. Nessa religião do Abba, Pai, não é, irmão, isso aqui é tudo. Jesus apresenta uma religião que é diferente de tudo que você tinha se ouvido falar. Até você. Você ouviu falar de religião como? Faz para receber. Troca. Vá até a cidade santa tal, você recebe a bênção tal. Quem era das religiões mais místicas, faz a oferenda, a oferta tal, então Deus vai te recompensar, fazer, etc e tal. Faz as rezas virado para A, B, C, volta, recebe a graça. Toda religião é assim, faça, faça, faça. Aí chega Jesus e fala, esquece disso. Faz nada. Relacione, relacione e relacione. Eu vos apresento uma religião de relacionamento. Vem para o lugar secreto e abre o coração para o Pai. Rasga. Pastor, eu não sei orar. Vai para o quarto e fecha a porta. E fale. Falar o quê? Eu não sei como falar. Fala o que vier no teu coração. Abre o jogo. Senhor Deus, bateu um papo rasgado aqui. Deus, Jesus, é o seguinte, senta aqui. Eu preciso, o senhor não está entendendo o que está acontecendo. É essa oração poderosa. É essa oração que muda o jogo. É o Pai está te vendo lá no secreto. E quando você entende o poder do secreto, você conhece a religião da intimidade. Eu quero falar para você, o Senhor te chama para viver uma fé, uma intimidade no secreto. O secreto nos leva para um contexto de autenticidade. Você hoje provavelmente tem vivido no secreto escravidão, vícios. Ninguém sabe, mas você secretamente é ficar sozinho, dá aquela loucura de fazer loucuras. Alguns estão aqui hoje, eles estão vivendo assim, o secreto tenebroso. Você sabe qual é a chave para você começar a ser liberto? Na hora que você estiver nesse secreto tenebroso, você rasgar o coração para Jesus e falar, Jesus, eu estou louco para fazer aquelas loucuras agora. E se o Senhor não fizer algo, eu vou fazer. Socorro, Deus. Socorro, Jesus. Se você fizer isso, você começa a entrar numa jornada de libertação que você não tem ideia do tamanho da glória que vai ser. Você vai testemunhar aqui na frente um dia do quanto você foi liberto, porque você foi verdadeiro. Você falou, Jesus, eu estou querendo colocar o pé na jaca. Eu quero meter o pé na jaca. Eu quero fumar a jaca. Eu quero cheirar a jaca. Cada um sabe a jaca que te pega. Eu quero me jogar. Você está lá sozinho, só você e Deus. Pode falar isso? Deve. Senhor, mas eu sei que está errado. Eu sei que não é o que o Senhor tem para mim, mas é o que eu estou querendo. Essa é a oração do secreto. Me socorre, Deus. Eu estou sendo verdadeiro. O pastor falou que era para eu fazer assim. Eu estou aqui fazendo. O que o Senhor vai fazer? Nessa hora, o Pai que vem em secreto. O Pai que vem em secreto. O Pai que vem em secreto vai enviar uma ligação, vai ligar uma mensagem no WhatsApp do irmão do nada, que vai lhe dizer, olha, eu te digo uma coisa. Não faça isso, você vai assustar, você vai pirar. Você vai falar, que isso? Secreto, quantas vezes? Momentos críticos. Estou entendendo nada, pastor. Minha vida entrou num caos que eu não estou entendendo nada. Não sei se foi pecado, não sei se é maldição, não sei se a culpa é da mulher, se a culpa é do homem, é do menino, é do político, é do chefe. Eu não estou entendendo nada. Quando já passaram situação assim? Eu me lembro do dia e a hora que eu passei por uma situação tão crítica,
que eu cheguei na casa do meu sogro, com a minha família inteira, 4 malas. Eu tinha perdido tudo depois de uma longa história, um caos perfeito. Dia 12 de maio de 2018. A vergonha minha é olhar na cara do meu sogro. E agora meus filhos, 4 malas, a gente ali naqueles quartos, de onde a minha esposa saiu para casar comigo. Eu tinha rodado o mundo, pregado o evangelho, eu tinha feito tanta coisa, mas de repente eu estava nesse contexto. Imagina para um homem, a minha situação, a vontade de sumir do mapa era a minha vontade. Mas não podia sumir, tinha que encarar, mas não dava para encarar sozinho não. Todo mundo chegou, tal, você quer fazer alguma coisa, você quer? Eu falei, eu quero um banheiro. Era o meu lugar secreto naquele contexto. Não tinha o quarto, não tinha o prayer room. Estava na casa emprestada lá do meu sogro. Eu tranquei aquele banheiro. Eu ajoelhei ali sobre a cobertura do vaso. Eu falei, Jesus, é o seguinte, eu não estou entendendo nada. Pode ser, eu não estou entendendo, eu não sei se eu pequei. Se eu pequei, eu nem sei o que foi. Eu não sei se é uma maldição, eu não sei se foi o capeta que atacou. Eu tô vendido na jogada, eu não estou entendendo direito. E se eu pequei, me fala o que foi, que eu arrependo, está tudo resolvido. Eu confesso que eu estava sem saber, irmão, o que estava rolando. O caos perfeito chegou até a minha casa naqueles dias. E eu ali de joelho, eu falei, Jesus, mas eu quero que o Senhor saiba uma coisa. Talvez o mundo espiritual está esperando uma resposta desse patriarca no secreto. Então eu vou te dar uma resposta no secreto. Eu não estou entendendo nada, eu não sei. Mas se uma coisa eu sei se é prova, se é tribulação, se é demônio, se é capeta, se é pecado, nada disso vai me deixar de te amar. Porque o Senhor é a paixão da minha mocidade, o Senhor não é a minha religião. O Senhor é a paixão, eu me apaixonei por Ti no dia 23 de março de 1997, eu tinha 18 anos. A cruz arrebatou meu coração e eu amo o Senhor. É isso que eu quero dizer para o mundo espiritual nesse momento. Que eu não estou entendendo. Eu só quero dizer, se eu tenho que dar uma resposta diante desse tempo crítico, a minha resposta é essa. Eu continuo te amando, Jesus. Tu és a paixão da minha vida. E naquele momento eu saí do banheiro, subi um WhatsApp de um irmão, falando, o Senhor mandou te dizer, você é José, e o Senhor vai te honrar. E aí acabou o WhatsApp desse irmão, veio uma ligação de outro irmão dizendo, o Senhor me mandou comprar passagem, alugar um apartamento para você aqui na Flórida, você vai ficar 2 meses por conta de nós, para descansar e refletir um tempo, porque o Senhor mandou cuidar de você. Você está aceitando a proposta? Eu estou facinho. Eu estava facinho. Falei, Jesus amado, eu lá na casa do sogro, naquelas condições. Eu estou falando sério, minha esposa e meus filhos estão me ouvindo aqui. Eles sabem do que eu estou falando, é a verdade. E o Espírito testifica. Isso aconteceu dessa forma. Será que o pai veio em secreto ou não? O pai viu em secreto e recompensou em público. Eu saio do quarto, aí eu chego no sogro, eu não sabia o que falar para o sogro, agora eu tinha que falar. Nós estamos organizando nosso visto, nós vamos para os Estados Unidos 2 meses. Ele olhou assim, como assim? Falei, eu tenho meus poderes secretos. Falei, o Senhor ouviu o meu clamor. E Ele trouxe o socorro. Eu não sei qual contexto está vivendo hoje. Você talvez pense que você tem que fazer um monte de coisa. Faz nada, quieta. Só fecha o quarto. Ele não mandou subir um monte. Ele não mandou ir para a Trindade a pé. Ele não mandou subir a escadaria de joelho. Ele mandou você fechar a porta do quarto e ficar lá sozinho. Olha como é simples essa religião. Ele não mandou fazer uma vigília, 24 dias, não sei das quantas. Ele falou, quieta, fecha a porta
e vai para o secreto. Pastor, às vezes eu não tenho nem o que falar, só chora no secreto. Esse choro tem poder. Só chora. Teve dia já no meu secreto que eu falei, Jesus, eu não tenho nada para falar, eu só vou chorar. E não é um choro da lamúria, não. É o choro da nossa intimidade aqui. O senhor entende, o senhor sabe ler esse choro, mais do que eu. Já teve vezes que num lugar secreto eu nem chorei, nem orei. Eu dormi. E você sabe, eu dormi aos pés de Jesus. Eu dormi. Mas Jesus, eu não sei mais nem o que fazer. Eu não sei o que eu vou falar. Eu vou ficar aqui. Irmão, fiquei ali e dormia. Acordava. Estou aqui, Jesus. Se o senhor quiser mandar sonho, estou recebendo também. Teve vezes que ali no secreto eu fiz guerra. Eu declarei. E teve vezes que eu fiquei só quieto. Falei, só fala. O que eu tenho que fazer? Mas uma coisa eu sei. O Pai que vem em secreto te recompensará. O quarto exclusivo. Diga assim, o quarto exclusivo. E a religião do Abba. A palavra Abba significa papaizinho. Meu irmão, só entra para o quarto escondido quem conhece que Deus é papaizinho. Quando você entende que Deus é papaizinho, você não tem medo de Deus. Quando você entende que Deus é papaizinho, você não tem medo de fechar o quarto e ficar ali com Ele. Você vai ter muita ousadia para fazer isso. Próximo tópico importante. Pode passar, irmão. De casa em casa. A Bíblia diz no capítulo 2 de Atos, que os irmãos partiam o pão de casa em casa. Diga assim, de casa em casa. A Bíblia diz que os irmãos partiam o pão de casa em casa. Você sabe o que é isso? Diariamente, versículo 46, Atos 2, 46. Diariamente perseveravam andando no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições. Esse de casa em casa aqui nos representa uma coisa muito importante. Agora não é o quarto, é o de casa em casa. Eu ouso dizer para você, você não pode ser em lugar nenhum o que você não é na tua casa. Eu vou falar de novo. Você não pode ser em lugar nenhum o que você não é na sua casa. Mas o que você é na sua casa, você pode ser em qualquer lugar. Quando a Bíblia vai fazer recrutamento e seleção, a Bíblia ensina a levantar líderes. Está nas cartas de Timóteo. Paulo fala, primeira coisa, Timóteo, que você vai selecionar nas pessoas para servir na igreja, tanto na pregação, nos cultos, na oração, no ensino, como no serviço. Primeira coisa que você vai olhar, Timóteo, sabe o que vai ser? A casa dele. O casamento deles, os filhos deles. A Bíblia, quando ela vai levantar alguém, a primeira ficha que ela puxa não é do SPC e Serasa, é do casa em casa. Porque, irmão, ninguém disfarça em casa. Em casa você é. E só será quem já é. Só será em público. Só será na cidade quem já é em casa. Só será sal e luz para a cidade quem já é sal e luz em casa. É muito importante você aprender a ir para o quarto secreto, mas também ser de casa em casa. Em casa, o que tem em casa? Em casa não tem chefe, patrão, cliente, não tem performance. Em casa tem verdade. É o que é. E essa proposta de Jesus é uma proposta de um povo que é de verdade. Em casa. Em casa é que você tem o casamento, em casa está a família, em casa. Essa fé nossa é para ser vivida em casa. Esse louvor nosso é para ser cantado em casa. Essa pregação nossa é para ser confessada, orada em casa. Nós precisamos aprender a fazer o partir do pão de casa em casa. Em casa vai quem? Em casa não vai a cidade inteira. Em casa vai os amigos íntimos e a família só. É o que eu chamo carinhosamente de 2 ou 3. É o princípio. A Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei.
Lá eu estar. Jesus não prometeu, o princípio 2 ou 3. Jesus fala 2 a 3 várias vezes na Bíblia. Onde tiver 2 ou 3. É o Deus triuno, que fala sobre 2 ou 3 reunidos em meu nome. Lá eu estarei. Escute isso. De casa em casa é o princípio do 2 ou 3. É você viver intimidade com Deus, com seu cônjuge, com seus filhos. É você aprender. Os homens casados, os pais de família. Você devia ser o pastor, o pregador lá da sua igreja, do seu templo, a sua casa. Esposas, você devia ser a profetisa da sua casa. Começa lá. Seja fiel lá. Jovens, você deveria ser o profeta, o sacerdote, o valente de Deus lá na sua casa. Minha geração se converteu, nossos pais não eram crentes. Minha turma toda de jovem, quando a gente se converteu, nossos pais não eram crentes, converteu todos os nossos pais. Nós batizamos nossos pais. Na nossa casa tinha turnos de oração. Na sala da casa da minha mãe, nós tínhamos uma turminha que curou enfermo e expulsou demônio, lá na sala da casa da minha mãe. Tinha turno de oração e foi espontâneo, não fizemos nenhuma escala. Por uns 5 anos tinha turno de oração, das 5 da tarde até as 8 da noite, todo dia, na sala da casa da minha mãe. Eu, jovem, solteiro, fazia faculdade de engenharia civil lá em Goiânia. Eu comecei a riscar o fogo. Eu ia lá para o meu cantinho, pegava minha Bíblia, botava os louvores, ficava lá orando e adorando, orando e adorando. Eu saía, entrava meu irmão. Saía meu irmão, entrava um primo nosso que morava com a gente. Ficava lá orando, saía dele, entrava minha mãe. Minha mãe foi vendo a paradinha dos jovens, ela entrou no jogo. Virou um turno, a nossa casa, jovens. Você pode fazer da sua casa um lugar do mover de Deus. Contagiar a sua família. Eu ouso dizer para você, o princípio do de casa em casa. Tem um quarto, um lugar secreto. E tem um de casa em casa. É a comunidade genuína. Ninguém é amigo de 10 pessoas. Ninguém é amigo de 20. Você é colega de 20. Mas de 2 ou 3. Você é amigo. Pode olhar no mapa, na lista das pessoas que conhece. Sabe aqueles 2 ou 3 mais íntimos? Se eles são íntimos de Deus, dora eles de ouro, meu filho. Se eles são íntimos de Deus e são íntimos seus, é um presente, não larga deles nunca. Coloca eles no primeiro da lista de tudo que você for fazer, do churrasco, à festa, a tudo. Se você consegue, quantos aqui pode dizer que tem pelo menos uma pessoa que é do seu ciclo mais íntimo, que é íntimo de Deus? Pelo menos uma. Eu tenho uns 5 da minha lista íntima, que é tudo íntimo de Deus. Eu sou bem guardado. Isso é uma pessoa muito amada. Mas você tem pelo menos um. Quantos tem mais de um? Levanta a mão. Essas pessoas são seu 2 ou 3. É para eles que você liga na hora que o negócio treme a terra. Na hora que vem terremoto, é para eles que você faz, amigo. Vamos buscar o Senhor aqui. Vamos compartilhar um pouco. Estimule ter mais tempo com esses, para partir o pão e compartilhar do Senhor. Sabe por quê? Eu vou dizer para você, é do quarto, do secreto, para casa. Se a gente for fiel nesse quarto e na casa, nesse quarto e na casa, quando a gente reúne aqui, a cidade vai parar para entrar aqui dentro. Porque não edifica uma casa sobre a montanha para que ninguém veja. Porque não se acende uma luz para colocar debaixo da mesa. Parábolas que Jesus contou. Aí o nosso destino final, sabe qual vai ser? Para a cidade. Pode passar o próximo. O testemunho na cidade. Aí, o que é o testemunho na cidade? Você é alguém que aprendeu a viver o secreto com Deus, valorizar o secreto com Deus. Você aprendeu a fazer o de casa em casa, com sua esposa, filho. Sua casa é um lugar para Deus. Lá no seu, você sabe o que é a cidade? O seu trabalho. Tudo que é público é a cidade. Seu trabalho, seus negócios, seus clientes, seu serviço, sua comunidade cristã. Isso aqui tudo, ó. As reuniões públicas, isso tudo é a cidade.
Sabe o que vai acontecer se você for fiel no secreto? Daqui a pouco lá no seu trabalho, todo mundo começa a ouvir falar da glória de Deus. Daqui a pouco lá entre os seus vizinhos, você vai começar a ouvir falar de coisas. Você vai começar a ser consultado, procurado. Você vai encontrar. Eu conto testemunho pessoal, não é para vangloriar nem coisa assim. Eu conto testemunho pessoal porque eu acredito naquela parte da Bíblia que diz que nós somos cartas vivas para sermos lidas pelas pessoas. E o que a gente prega é o que a gente vive mesmo, ou pelo menos boa parte. Outras são o que a gente está tentando viver, né, pastor? Pelo menos. A gente morou 7 anos num condomínio lá em Alphaville, São Paulo. Era um condomínio clube. Muitos casais jovens com filhos, como nós. E o pessoal lá é bem assim, festeiro, digamos assim. E também vida louca. Eles não conheciam Jesus. Eu comecei a fazer um culto no cinema. Tem cinema para criança e cinema para adulto. Eu comecei a fazer um culto no cinema aos domingos lá, para chamar os vizinhos. Vinha um ou outro crente nesse culto. Aí eu falei, não está cumprindo o propósito. Aí começamos nas quartas-feiras, no Cinema Kids, fazer um Home Kids. O que era um Home Kids? Uma reunião para crianças, para falar de princípios e do amor verdadeiro. Os pais do condomínio, a gente falava, pode deixar o seu filho lá, vai comer uma pizza, vai passear, eles estão conosco. O condomínio tem vários serviços lá. Serviços de professor de dança, professor disso, de malhação, de tudo. E aí tinha vários serviços. E aí nós oferecíamos esse serviço chamado Home Kids para as crianças. O pessoal chegava a deixar as crianças, a gente falava, vai ficar transmitindo na live do Instagram. Você pode entrar e ver ao vivo o que a gente está ensinando para as suas crianças. E ainda fica gravado para você checar também alguma coisa. E vai passear com a sua esposa. Várias mães chegavam lá nesse Home Kids e falavam assim, vem cá, isso aqui é um serviço do condomínio? A gente falava, não. É um serviço da nossa família. Fala, por que vocês fazem isso? Eu falo, isso é o nosso amor por vocês. Vocês ganham para isso? Eu falei, não, é a nossa oferta. A gente paga, na verdade. Nossa, vocês são diferentes demais. O que é isso? Aí espalhou a notícia no condomínio. O culto de adultos que a gente fazia, que só iam uns gatos picados de crente, a gente começou a parar de fazer. E a gente começou a ir para a confraria do futebol. Eu fui com os meninos. E a Dani foi para as turmas dos funcional. E começou a conviver com as pessoas. Quando a gente foi embora de lá, algumas pessoas chegaram em nós, casais, e falaram assim, nós devemos a nossa vida a vocês. Meu casamento, a minha família só existe por causa de vocês, do que vocês fizeram por nós. Resumindo uma história longa e curta, a gente publicamente começou a fazer diferença. Salvar, transformar, curar, libertar. Literalmente. Diga assim, do quarto para a cidade. Sabe o que é a cidade? Isso tudo que a gente recebe aqui, é a cidade. Vamos estourar as paredes, vamos reunir 500, depois vai ser 2 cultos, depois vai ser 3, depois vai ser 5, depois vamos quebrar a parede de novo. Mas isso aqui é público. Vai chegar um momento que nós vamos reunir a cidade. Como diz lá em Atos dos Apóstolos, que diz assim, vocês encheram essa cidade dessa sua palavra. Eles encheram a cidade de Jerusalém da palavra. Nós vamos encher essa cidade desse servir, desse amar e desse restaurar da fêmea. Nós vamos espalhar. Mas eu quero te desafiar. Quando a gente sai daqui, a gente precisa levar algo para as pessoas que sofrem. A gente não pode só receber. A gente tem que receber e compartilhar. Então eu queria te passar uma missão. Eu vou fazer essa missão também. A gente tem alguns parentes aqui. Alguns servem ao Senhor mais ou menos, outros não servem. Outros estão querendo, mas ainda não receberam. E amanhã de manhã, eu iria fazer hoje, mas a Dani sugeriu, amanhã de manhã é o melhor. Amanhã de manhã, a gente vai levar uma ceia para um parente nosso que é crente e não pode vir cear porque está doente. A gente vai levar e vai fazer a ceia com ela amanhã de manhã. E a gente vai levar uma palavra de fé e de esperança para os outros parentes ali, naquela casa. Eu e minha família vamos fazer isso. Alguém aqui teria coragem de fazer algo parecido com isso? Essa semana, em pelo menos uma casa que não seja a sua?
Deixa eu ver, você tem, Deus abençoe. Levanta, mais alguém, você também tem essa coragem? Você, quem está levantando a mão? Quem está concordando? Quem aceita o desafio, levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão, Senhor te abençoe. Você vai visitar alguém para liberar uma palavra. Amém, levanta a mão, fica de pé, você que se dispôs, eis-me aqui para levar uma palavra. Essa semana, você vai visitar alguém para levar uma palavra de esperança. Daquilo que Deus tocou o seu coração aqui. Deus abençoe, Deus abençoe. Ah, JC, parece que eu não vou conseguir ir, eu não vou fazer a ceia, eu nem sei como é que faz a ceia lá. Não precisa fazer a ceia não, eu vou fazer. Você não precisa não, vai orar pelo menos. Fazer uma oração, só isso. Eu vou fazer uma oração, é uma oração? É, você faz uma oração e trazer uma palavra que tocou o teu coração aqui hoje. Ficou mais simples. Poderia ir também? Por isso dispor a levar algo do Senhor lá para fora. O Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe. O Senhor te use. Que o Senhor te use, que o Senhor levante mais irmãos, que tenha ousadia de sair do secreto e ir para o público. Sabe que são esses irmãos que estão de pé? São irmãos que estão cuidando bem do secreto. O azeite está cheio e eles têm a ousadia. Eis-me aqui, Senhor. Mas você talvez não está assim ainda. Eu não vim aqui para te acusar não, eu vim aqui para te desafiar em nome de Jesus. Comece a fazer o seu quarto de oração. Comece hoje a fazer do seu quarto de oração. Comece hoje a ativar o seu lugar secreto. Enquanto se dispõe a começar a ativar o seu quarto de oração hoje. A ativar o seu quarto de guerra hoje. Quem se dispõe? Levanta a mão. A ativar o seu quarto. Levanta a mão. Levanta a mão. Fica de pé, você que levantou a mão e está dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu vou começar a ativar o meu quarto. Eu vou começar a ativar o meu quarto secreto. Hoje eu vou começar a viver no secreto que o Senhor me chamou para viver no público. Sim, sim, sim. Você que está de pé, pela fé, levante as suas mãos e faça dessa canção a sua oração. Declare isso.